Oi, pessoal! Começando mais um De Repente Sindiflix. Eu sou a doutora Larissa Alves, advogada especialista em direito condominial. Estamos com uma temporada nova, falando de finanças, falando de fundo reserva, falando sobre economia no condomínio. Medidas que você pode adotar, né, para ter um condomínio mais eficiente do ponto de vista, né, da economia do condomínio mesmo. É importante para a gestão, é importante para a utilização dos recursos do condomínio. E comigo aqui na bancada, como sempre, Sérgio Gouveia. É nós, do De Repente Síndico, e como sempre a gente está falando aqui de gestão. Sempre a gente está dando um viés um pouquinho diferenciado. Na primeira temporada a gente falou sobre causos e coisas, dessa vez a gente está dando uma carregada na tinta aí da questão financeira, né? Então trazendo nomes de peso aqui do mundo condominial que podem trazer dicas bem legais para você, podem ajudar você a desenvolver uma gestão cada vez mais profissional. E dessa vez a gente trouxe nada mais, nada menos do que a Beth, a querida Beth, a Elizabeth, que vai se apresentar aqui para vocês já já, para a gente bater esse papo justamente sobre finanças no condomínio. Beth, muito obrigado por atender o nosso convite aqui e nos prestigiar com o seu tempo. Queria que você se apresentasse aí, pessoal. Gente, é um prazer enorme estar aqui, né? Eu sou chamada de Beth, carinhosamente, mas é Elizabeth França, Isso. e eu sou síndica com formação profissional, né? Atuando no segmento condominial, e é um prazer estar aqui junto com o Sérgio, que é um colega querido, e com a doutora Larissa também, uma advogada do meio condominial, ao qual eu tenho um prazer de ter bons papos e orientações, e é um prazer estar aqui com vocês, nesse momento que está começando a nova temporada para falar sobre finanças. É isso aí. Então, é uma honra estar aqui. Eu espero que a gente possa ter um papo legal e que traga aí algumas insights para a nossa audiência. Gente, só de curiosidade, tá? Isso não vai acrescentar nada na sua vida, mas eu preciso dizer. O primeiro evento condominial que eu fui na minha vida, eu estava com a Beth. Foi lá em Porto Alegre. Foi quando eu debutei no mundo condominial e eu conheci a Beth lá. Foi lá que nós nos tornamos amigos e parceiros. E é isso que atrás aqui também, além da sua competência, claro. Diga. Betinha, eu queria lhe fazer uma pergunta. Você, Betinha, viu? Betinha, tá vendo? É porque nós também somos vizinhos. Gente, intimidade! Tá me compreendendo? Eu digo sempre que nós somos guerreiros. Eu também vou te chamar de Betinha agora. Betinha. Tranquila, Que Lara. bichinha invejosa, velho. Se compreenda, velho. Porra, qual é a sua? Ai, não. Então, Diga, Beth. Beth, a gente estava conversando aqui antes de começar o programa Sim, das dificuldades que a maioria dos síndicos tem, principalmente na gestão financeira. Eu já atendi muita gente que me apresentou planilhas feitas por elas mesmas e elas não sabiam explicar o que elas tinham colocado lá, não entendiam nada, sabiam para onde estava indo. Quando você fala de contabilidade, então, é o caos. Então, eu queria que você me desse assim, um apanhado mais ou menos do que você tem visto no mercado condominial em termos de competências financeiras, a qualidade da gestão. Me fala um pouco isso aí. é muito interessante. Preciso dizer que antes de atuar no mercado condominial, eu sou gestora pública, então eu assumi aí cargos de gestão na área pública da saúde, né? Fui diretora de hospitais e, embora eu seja assistente social, eu também sou uma administradora hospitalar. E por conta disso, a programação orçamentária, ela fez parte da minha vida profissional, né? Da minha carreira enquanto servidora. E quando eu sempre falo que eu sempre fui síndica, ou filha de síndica, ou fui síndica, ou fui subsíndica, ou conselheira. Eu gosto de estar nessa relação da comunidade, no cuidado do patrimônio dos lugares em que eu moro. E então, o desafio começou por volta de 2014, quando eu assumi um empreendimento imobiliário que tinha um estilo de vida, era complexo, tinha muitas áreas comuns compartilhadas. E eu cheguei lá e vi que as pessoas tratavam o orçamento do condomínio como se fosse basicamente pagar a água, a luz e os De trabalhadores. certa forma, a extensão da própria casa, né? Um Isso, pouco isso. uma economia doméstica. Entendi. E quando eu fui me reportar à administradora que fazia a nossa contabilidade, eu vi que também ele disse assim, puxa, mas a senhora não precisa complicar, não, é assim mesmo,
os outros condomínios são assim e está tudo certo. A senhora não se preocupe que não precisa ser complexo. E ali eu fiquei pensando, poxa, mas como é que eu vou estar pensando a receita do condomínio? Como é que eu classifico essas receitas? Como é que eu vejo a entrada das despesas das áreas comuns? E o investimento e a programação de manutenções que não estão previstas. E aí eu, com a minha inquietação e estudiosa que sou, comecei a conversar com os colegas, né? Então, assim, os colegas que já estavam atuando no mercado, eu fui vendo que realmente a gestão de finanças, ela sempre é terceirizada, né? Para administrar, ainda hoje existe isso, né? A terceirização da gestão das finanças para as administradoras de condomínio que dão suporte. Os síndicos profissionais, apesar de ter uma formação, uma certificação, ainda assim, não dá uma prioridade a esse olhar da gestão das finanças. E eu digo sempre que gestão de finanças ela é fundamental para que a gente apresente resultados, né? Então, fico muito feliz que vocês estejam, nesse momento, trazendo um relevo à questão da gestão das finanças do condomínio, porque nós precisamos repensar, compreender melhor, ampliar o nosso entendimento do que é um orçamento condominial, como é essa execução e como é essa prestação de contas. Beth, você tocou num ponto bem importante aqui, que a gente, inclusive, já discutiu aqui no Sindiflix, no De Repente Sindiflix, que é a questão da administradora de condomínios. Sim. E um ponto interessante é realmente, às vezes, até a transição de administradoras. Sim. Porque, como você mencionou, você chegou no condomínio, você sentou, você avaliou as contas e tal, quis, né, parametrizar essa parte de despesas e receitas. Porém, é muito comum, nesse momento de transição, às vezes, de gestão, você fazer uma transição também de administradora, e aí nem sempre as informações elas ficam completas, concisas, né? Então, eu queria que você desse algumas dicas de como é que você entende que seria interessante proceder, né? Ou qual o entendimento que você tem sobre essas transições Migração, de né? migração, tanto de contas quanto transição de gestores também, Sim, né? De sim. sindicatura. Eu costumo, quando eu assumo um condomínio ou quando os meus mentorados, né, porque hoje eu sou mentora de síndicos profissionais e síndicos moradores, eu costumo dizer que ele não deve se preocupar com a mudança da administradora no primeiro momento. Ele deve sim chamar a administradora para uma conversa, porque ela é um braço importante. A administradora ela tem um papel importante na gestão condominial, né, no suporte, e especialmente a área financeira contábil. Então, eu digo sempre ao síndico que ele precisa ter ali um checklist, né, do que ele deve perguntar, do que ele deve proceder num primeiro momento, do ponto de vista da gestão de finanças. E eu sempre digo a eles o seguinte: você precisa perguntar assim, qual a receita, qual é o histórico da receita desse condomínio, o percentual de inadimplência desse condomínio, o mapeamento, é um condomínio que já trabalha com mapeamento de inadimplência, porque geralmente as pessoas falam da inadimplência de uma maneira linear. E a gente sabe que a inadimplência ela tem um perfil, né? Tem aqueles moradores que, dentro dos 30 dias, fazem o pagamento da taxa. Está na inadimplência? Está, mas ainda é um momento de cobrança administrativa, é um momento em que essa relação está entre síndico e administradora. Tem aqueles que ficam entre os 90 primeiros dias, que aí já entra um escritório de advocacia que vai fazer ali a cobrança extrajudicial. E também tem o próprio processo da judicialização. Então, eu sempre falo que a administradora ela precisa ter o histórico de finanças, dar o histórico para o síndico que chega, porque o síndico precisa entender qual é a saúde financeira daquele condomínio, qual é o passivo que existe, como é que estão as certidões negativas, existe débito, existe alguma negociação. A gente pega alguns condomínios que estão com atraso de INSS, a gente pega condomínio que tem atraso de licenças, né? Até, né, recentemente
congresso que nós fizemos, nós trouxemos o pessoal da área ambiental, né, para falar que é uma das multas muito caras. E o que a gente percebe é que essa parte de finanças, ela está delegada a pessoas que não têm um conhecimento técnico do que o financeiro, né? O que é o orçamentário. Então, se a gente pensar assim, uma gestão de condomínios, ela tem um orçamento. Além das despesas ordinárias, que são as despesas com o pessoal, com as taxas bancárias, com o material de limpeza e conservação, as manutenções periódicas, é preciso que esse condomínio, a depender do tempo de vida desse condomínio, tenha ali também a programação do que é que vai ser necessário investir para uma reposição de equipamento, de bombas, o que é que vai ser, o que é que está entrando de receita diárias, a exemplo de um salão gourmet, de um salão de festa, e de que maneira a gente vai gastar esse dinheiro com o próprio salão de festa, com investimento. Algumas coisas que são necessárias, como reforma, conservação de fachada, que não pode ser colocado apenas no orçamento do ano que vai se executar aquela obra, aquela reforma de fachada. Então, eu falo sempre que a administradora ela precisa ser chamada, né? Ou até quando eu falo com as administradoras, assim que o síndico entra, você precisa se apresentar, você precisa mostrar qual é o histórico financeiro desse condomínio. O síndico precisa sentar com o seu conselho fiscal. O conselho fiscal não pode ser encarado como inimigo. E eu queria depois, assim, expandir um pouco mais essa questão do conselho fiscal, porque eu tenho essa mesma percepção sua. Muitos dos síndicos, principalmente os menos preparados, encaram o conselho fiscal como um problema, sabe, algo a ser superado, um troço que está no caminho, quando na verdade deveria ser justamente parceiro, ajudar a ter visões que você sozinho não teria, encontrar coisas que você talvez não encontrasse sozinho, enfim. E dar uma camada extra até de proteção ao próprio síndico, no sentido de ser uma pré-auditoria, né? Mas antes disso, eu queria falar justamente sobre essa percepção que eu tenho ao atender síndicos que não têm uma preparação assim, profissionalizada, ou que não têm experiência ou formação na área de administração, finanças ou qualquer coisa que valha. A impressão que eu tenho é que os balancetes, que são os relatórios financeiros mais importantes do condomínio, que mais falam, eles são interpretados como uma mera burocracia que precisa ser feita, e uma vez que está feita, aguarde esse troço na gaveta, quando na verdade aquilo ali tem ouro em pó, ali conta uma história imensa. E eu já salvei algumas mentorandas minhas de colocarem as suas assinaturas em balancetes que tinham um monte de defeitos e problemas, e que elas iam assinar como ok, sem ter realmente escrutinado aquilo dali, né? Ter entendido exatamente o que tinha, e tinha um monte de bom. Eu fui pontuando para ela, falei, cara, você ia assinar isso. E uma coisa importante também que eu queria jogar, vou colocar a Beth na parede. Ai, agora. meu Deus do céu. Olha só o que eu estou passando aqui, hein? Betinha. Vamos lá, Olha, Lari. Betinha. Porque assim, o que eu às vezes noto é que o pessoal terceiriza tanto essa questão das finanças para a administradora, e aí acontece isso que o Sérgio está mencionando, de que se faz um serviço que não está tão pautado em conformidades técnicas, que é por isso que eu perguntei para você da transição. Que aí chega uma outra administradora, você não está satisfeito, você entrou, você viu que não resolveu e tal, e aí você vai para uma outra administradora e você fica com um lapso temporal contábil muito deficiente. E isso é muito complicado, porque para você sanar isso, você inclusive tem que voltar para o período de outra administradora. E aí a administradora nova também já não quer se envolver numa situação que é pretérita à sua atividade de prestação de serviço. E aí, como é que resolve uma coisa dessas? Tá vendo você? Aqui a gente aperta, pessoal. Sentou nessa cadeira, está correndo risco. Foi falta de aviso. A sorte é que, além de ser mentora de síndicos, eu presto consultoria para administradoras. Eu costumo dizer para as administradoras que a gente precisa se colocar no lugar consultivo, no lugar de orientação. E como prestador de serviço, a gente tem que chegar e a gente tem que fazer um diagnóstico. E o diagnóstico compõe uma fase anterior.
Então, a busca dos documentos, o entendimento que deve se ter quando se assume uma nova gestão, primeira coisa é fazer toda essa revisão documental, de preferência que seja ao longo dos 12 meses. Mas uma pessoa experiente, geralmente eu pego, com 4 ou 5 meses, eu consigo, olhando 4 ou 5 cadernos demonstrativo financeiro, eu consigo ali ter uma ideia de como é que esse condomínio, como é que ele procede à sua saúde financeira. Então, uma administradora com um profissional experiente, ela ali em cima dos 3, 4 últimos cadernos, consegue verificar como é que está a movimentação financeira do condomínio. Eu queria voltar um ponto antes. Nós estamos falando de condomínios, estamos falando de transição de gestão e do suporte administrativo financeiro. Mas eu volto à questão da gestão de condomínios. A gestão de condomínio, nós precisamos entender, seja o síndico profissional, o morador, o condômino, o conselheiro, né? Aqui vai um recado para os conselheiros, que a gestão de condomínio, ela requer um planejamento financeiro. E um planejamento financeiro, ela não pode ser feito só por planilha. O planejamento financeiro, ele é feito a partir de uma análise, a partir de um diagnóstico, levantamento das taxas, entendimento de como esse condomínio entra as receitas desse condomínio, né? O entendimento de como é que é a entrada dessa receita do condomínio, como é que está sendo administrado as despesas. A gente percebe muitas vezes que tem colegas que não estão atentos ao pagamento das despesas, dos boletos em dia. Então, isso acaba trazendo ali, não, é uma multa de 2%, não, 1%. R$5, R$5, R$10. R$10, não tem problema não. Eu esqueci, era para eu ter entrado ali para dar um autorizo e não entrei. E aí entra, às vezes, com próprios recursos, né? Não, eu pago com o meu dinheiro, como se Ou fosse no uma cartão. coisa simples, assim. Não, eu pago com o meu dinheiro essa multa. Aí paga e aí fica aquele negócio E a gente esquisito. Teve uma reunião ontem. E a gente vê que a gestão de condomínios ela é muito doméstica. E diga-se de passagem, ela fica sendo uma coisa muito banalizada, quando, na verdade, aquilo ali tem uma interferência não só para o proprietário, como o próprio equipamento, né? O próprio condomínio que vai perdendo o seu valor de venda, né, no trade lá dos imóveis usados, porque ele sendo mal administrado, ele vai criando um passivo, ele vai criando dificuldades para que aquela comunidade possa garantir ali uma conservação, uma melhoria de maneira que o condomínio fique valorizado. E eu costumo dizer o seguinte, você que é conselheiro, você precisa entender que você tem responsabilidade. Você tem uma responsabilidade solidária. Essa história de que só o síndico é o responsável, sim, ele é o responsável do ponto de vista da gestão, do seu CNPJ, mas um conselheiro que tem ali no Código Civil, está lá escrito que ele vai assumir, que ele vai fiscalizar as contas, não é dado a ele o direito do desconhecimento. E o que mais me provoca assim, um questionamento, uma reflexão, às vezes, é que tem conselheiros que é contador, tem conselheiros que é diretor de empresa, tem conselheiros que é dono do seu próprio negócio, e eu fico imaginando, puxa, mas se ele aceita, né, um balancete mal estruturado, se ele vê ali que está sendo pago, como eu já peguei, né, as despesas estão sendo pagas fora do prazo, né, da data de vencimento, tem muito recibo de prestação de serviço e que não tem recolhimento do ISS. Então, por que ali ele não faz uma anotação? Aí um dia eu fiz essa pergunta e a pessoa falou assim, Beth, olha, eu não estou aqui para brigar com ninguém. Eu não estou aqui para brigar com meu vizinho, ele já assumiu aqui esse condomínio, já está dando seu tempo, está sendo voluntário. Tadinho, né? E aí eu disse assim, mas você sabe que você também tem uma corresponsabilidade. E ali, você não é inimigo do seu síndico, você é um conselheiro. Quem dá conselho? Você, quando precisa de um conselho, você vai buscar em quem? No inimigo? Não, né? Quando a gente vai buscar um conselho, a gente vai buscar com alguém que tem autoridade,
com alguém que a gente reconhece ali a capacidade de nos dar um processo de tomada de decisão. Então, eu digo, olha, o conselheiro tem responsabilidade de verificar os demonstrativos mês a mês, no momento de sentar junto com o síndico, quando ele vai assumir aquela gestão, verificar como é que estão sendo feito a cobrança, a questão das frações ideais, né? A gente percebe assim que muitas vezes a fração ideal, às vezes as pessoas não estão com clareza. Vai aumentar quanto no meu condomínio? R$10, R$20? Não é assim que eu vejo nas assembleias. Eu digo, poxa, mas as pessoas estão preocupadas se vai aumentar R$10, R$20, né? E, no entanto, quando sai para comer uma pizza, gasta R$200. Mas o que eu vejo é que as pessoas elas tendem a ser mais resistentes, esses aumentinhos a toda hora. Esse mês vai aumentar mais R$10, esse mês vai aumentar mais R$20, esse mês vai aumentar mais R$10. Isso mostra uma falta de controle, uma falta de gestão mesmo, né? E muito melhor, concordando com a sua fala, você tem uma análise bem estruturada, bem fundamentada de como se comportam as receitas e despesas do condomínio ao longo daquele exercício, né? Dos 12 meses. Vou fazer uma previsão orçamentária bem feita, para que tudo que esteja previsto não fique... Porque tem um aspecto psicológico muito importante, essa coisa de toda hora tem por menor que seja, toda hora tem um reajustinho, tem uma taxinha para cobrir não sei o quê, eu não sei o que. Isso vai irritando. Tem uma despesa não prevista que a gente não Isso vai irritando. A previsão. Aí você vem com o argumento, não, mas são só R$20, mas pô, cara, de novo. Aí vai minando a confiança na gestão financeira. Sim. Esse aspecto psicológico ele é extremamente importante. E aí eu não podia deixar de comentar isso aqui, a questão do Conselho Fiscal, né? Tem aquele velho ditado, né? Conselho, se fosse bom, não se dava, vendia. Não é isso? Sim. Pois é. Mas conselho se vende, chama-se auditoria, né? Ou consultoria, na verdade. Consultoria. Então, eu queria que você, a partir disso aqui, do que a gente está falando, começasse a enxergar o Conselho Fiscal como um grupo de consultores ali, as pessoas que estão te ajudando na gestão a identificar eventuais problemas, preveni-los antes que eles ocorram ou até que se intensifiquem, né, trazendo um benefício para a gestão do condomínio, mas é uma proteção também para o síndico, porque assim, se uma medida tomada pelo síndico levada à análise do conselho, o conselho aprova, o conselho está de acordo, o conselho não faz nenhum tipo de ressalva, inevitavelmente, por menos que o Código Civil não abarque essa responsabilidade tão forte quanto a do síndico, mas inevitavelmente, você como síndico, está compartilhando essa responsabilidade no sentido de, olha, eu dei ciência. As pessoas tiveram livre acesso. Não, e tem conselheiro que não abre o livro, assina e dá o parecer de conformidade, que é o mais esquisito ainda, porque é um sinal de que a pessoa realmente, não, eu confio no trabalho do síndico, eu confio no seu trabalho. Várias vezes já escutei isso. Síndicos que têm uma administração muito boa, você sabe que é transparente, você sabe que ele está pagando as contas em dias, mas assim, a questão não é se você confia ou se você não confia, é se a nota está correta, se foi recolhido o imposto, porque assim, primeiro, todo mundo erra, né? Todos somos passíveis de erro. Segunda questão é a questão de que a responsabilidade que ele assume também perante as outras pessoas, que foi muito bem delineado aqui por Betinha, como ela gosta de dizer. Eu gosto. Como boa baiana, eu gosto de um chamego. De um carinho, né? E terceiro, e também que eu queria chamar a atenção, é que assim, independente de uma expertise, porque a Beth mencionou a questão de que alguns conselheiros às vezes são contadores e tal. Mas algumas vezes eles não são. Mas mesmo eles não sendo, existem questões básicas que você tem que saber da vida, né? Você tem que saber o que é uma nota fiscal, né? Mesmo você não sendo contador e tal, você tem que saber como entrou, o que é o imposto, esse imposto foi recolhido, não foi recolhido, você tem que ter uma noção mínima. Então, assim, às vezes você não é contador, sei lá, você é da área de saúde. Mas por mais que você seja da área de saúde, que você seja conselheiro fiscal, não é nada também de um outro mundo as contas de um condomínio. Salvo aqueles condomínios maiores e tal, que aí, inclusive, é sugerido a auditoria preventiva, né? Isso. Mas, em via de regra, são contas
que, na verdade, até a maioria dos contadores mencionam que isso nem deveria se chamar balancete. Sim. São livros, né, de demonstrativos Fluxo de caixa. de fluxo de caixa. Justamente pela simplicidade que eles se manifestam, né? Óbvio que quanto maior o condomínio, mais complexos são essas contas. Mas, via de regra, a responsabilidade do conselheiro na aferição dessas contas é algo que não é nada complexo. Sim. E por que essa resistência, né? Se você se compromete com uma determinada atividade, por que essa resistência de você ir lá, sentar e verificar essa nota está correta? Porque você vai olhar uma empresa de jardinagem com um item de prestação de serviço de construção de muro. Então, Sim. não está correto, né? Então, você Não, vai que ter... vai. São essas questões, essas inconformidades que o conselheiro tem que se atentar em fazer. E eu chamo a atenção sempre das administradoras, porque, assim, esse é um papel que eu entendo que as administradoras, na sua condição de assessores, de assessoria administrativa e financeira, devem fazer. Muitas vezes eu vejo que um advogado, até na assessoria jurídica, ele dá esse apoio ao síndico, mas é uma falha que a gente percebe na prestação de serviço das administradoras de condomínio, que deveria estar ali sentando no primeiro momento, como você trouxe, apresentando ali para aquele síndico, né, qual é a situação financeira do condomínio, porque ela tem essa condição de fazer ali aquele levantamento, quais são os documentos necessários para que ele possa exigir no momento da transição de mandato. E também ele teria que estar ali orientando o síndico a poder dizer, olha, o que é uma nota fiscal, o que é um imposto sobre serviço, né? Se estiver trabalhando com um síndico, principalmente os síndicos moradores. Então, o que a gente percebe é que esses demonstrativos, recentemente eu peguei um demonstrativo que tinha tinha uma nota fiscal, né? E foi feito um reembolso à síndica. Aí, quando eu fui olhar a nota fiscal tinha, além do ferro de passar, tinha uma peça de filé mignon, pera, tangerina. Olha, eu Ela fiquei... comprou tudo Artigos bem de misturado na mesma condomínio vez. mesmo. Aí eu fiquei assim pensando, poxa, Pra mas não para dizer quem o foi o contrário. filé mignon? Para quê? Aí eu pensei, mas o ferro de passar foi para o condomínio? Não, é porque ela foi num supermercado e aí a gente estava precisando aqui do material de limpeza, ela comprou. Eu falei, sim, mas e o condomínio reembolsou a nota completa? E ainda que não fosse, veja que inconformidade contábil isso daí, né? Ela não pode passar duas vezes e passar o produto de limpeza Sim. separado dos produtos Sim. pessoais, porque isso gera uma confusão. Vamos nem comentar. E aí eu disse assim, puxa vida, olha, aí eu perguntei à administradora, né, assim, mas isso aqui, qual é a orientação que deve ser dado? Ah, dona Elizabeth, ó, isso aí sempre é assim, não adianta, se a gente for falar, o pessoal vai achar que a gente está acusando, então, o conselheiro aceitou, já deu visto, já aceitou, eu acho melhor a senhora nem comentar. Então, o que eu percebo é que existe um hábito também, né? Uma leniência. Exatamente, um hábito de que as coisas deixa para lá. Se não tem um conselheiro que está implicando, se não tem um morador que está olhando, para que a gente vai também mexer? E não é isso. A gente tem que entender que a gestão de condomínio, a gente está fazendo a gestão de recurso de terceiros. Isso. Nós estamos lidando mais do que com o imóvel, a estrutura, a edilícia, a gente está lidando com vidas humanas. E qualquer dificuldade ali, uma má conservação, um funcionário mal treinado, a gente está colocando em risco a segurança de vida dos moradores, dos trabalhadores. Então, a gente tem que ter muita clareza que nós temos que fazer o cumprimento. Quando a gente está falando de gestão financeira, parece que a gente está falando da parte contábil. Não, a gente está falando também... de férias, sim, insalubridade. Né? Estamos falando de trabalhadores, estamos falando de conservação, estamos falando de segurança, estamos falando de ativo. A gestão de ativos, mesmo os condomínios maiores, condomínios de alto padrão, que é o meu nicho de trabalho,
eu vejo que não tem uma gestão de ativos. Eu pergunto, sim, mas cadê o patrimônio, cadê o inventário desse condomínio? Eu sempre conto essa história em cursos, em mentoria, e eu vou contar aqui para vocês, vou compartilhar com vocês que eu tive uma experiência de estar num condomínio em que tinha obras de arte. E quando eu cheguei naquele condomínio, que eu vi a fragilidade daquelas obras de arte, que eu vi aquelas obras de arte mal conservadas e expostas a um possível Deterioração, né? deterioração, e também até um furto, porque o que que acontece? Ela estava ali exposta e não tinha nenhum nível de segurança. E quando eu fui ver toda a documentação, aí eu perguntei, sim, mas cadê o seguro? Que seguro? Cadê o histórico dessa escultura? Não, não tem nada não. E esse quadro? Não, não tem nada não. Eu falei, mas... Aí eu peguei e falei assim, mas onde é que vocês estão elencando essas obras de arte, né? Aí as pessoas falaram assim, não, a gente nunca... Aqui já teve outros síndicos e não cobraram isso, não. E aí eu chamei um curador, né, de arte, a gente foi fazer a curadoria, né, de toda a arte, fazer todo o mapeamento, inventário, né? Então, tinha quadros de 4 milhões de reais, Olha, né? E estava ali mal conservado, sem a limpeza adequada. Caramba, Então, 4 milhões. sim, escultura de de pessoas... bronze, E as alguma pessoas não coisa. faziam ideia de quanto valia. Escultura. Meu Olha, eu Deus. acho até que as pessoas sabiam que era uma obra de arte, só que não sabiam o quanto de valiosa era. E o que me trouxe preocupação é que essa gestão desse patrimônio, né? E nós temos aqui em Salvador, vocês sabem que nós temos aqui no Corredor da Vitória edifícios que têm Sim. áreas de museu, né, o casarão conservado, e a gente tem que estar atento não só às normas, né, do Código Civil, as normas contábeis, mas também do ponto de vista de que tem normas de preservação de patrimônio tombado, de obras de arte. Então, eu chamo sempre a atenção aos nossos síndicos que estão em condomínios de resort, que geralmente tem obras. Então, às vezes não é tão valiosa, mas são quadros de 700, 800 mil, 300 mil reais, e isso não pode ficar só preso lá na parede sem o devido cuidado, né? E o que tem isso a ver? Isso tem a ver porque isso está na gestão do ativo. Claro. Né? Exatamente. E, então, é importante que a gente também, quando esteja falando de finanças, a gente entenda que a gente está falando de planejamento, nós estamos falando de orçamento, nós estamos falando de execução orçamentária, nós estamos falando de monitoramento e avaliação, e nós estamos falando de prestação de contas. Então, a gestão de finanças, ela é um ponto extremamente importante na área condominial. Um síndico que se coloca no mercado para fazer a gestão de um equipamento, de um condomínio, ele precisa entender, não é dado a ele o direito, e aí eu falo muito com alguns colegas que têm cursos, não é dado o direito a um síndico ao desconhecimento do que está na lei e do que ele tem ali sob a sua responsabilidade, porque ele assume a responsabilidade de gerir recursos de terceiros. Portanto, ele tem que ter cuidado, preservação, ele tem que buscar conhecimento, ele tem que buscar compreender que um orçamento de um condomínio não pode ser feito por um assistente administrativo da administradora. Que é o que acontece Né? muito, né? Muito. Muitas vezes eu vejo quando eu falei, mas o contador viu isso? Ah, não, o contador a gente fez aqui, é um Ctrl+C, Ctrl+V. Orçamento anual não é Ctrl+C, Ctrl+V. Eu estou falando de orçamento anual porque você trouxe essa questão dos reajustes. Eu falo sempre que é o seguinte, a gente faz um planejamento de orçamento, a gente tem um acompanhamento da execução orçamentária e a gente tem ali diversas modalidades que a gente pode aplicar e que fique fácil daquela massa condominial entender de que maneira o seu recurso está sendo gerido. Né? Assim como a gestão pública, que a gente tem um orçamento
e que de vez em quando a gente tem que ter cortes, né? Tem aquela coisa do... o governo cortou 20%, o governo... E nós temos a obrigação de fazer um corte, mas um corte responsável. E eu digo sempre, quem tem que decidir o valor da taxa do condomínio não é a administradora, não é o contador, não é o síndico. Quem decide o valor de taxa é a AGO, né? Então, está lá, no Código Civil, a AGO que tem que decidir. O que cabe, o que é responsabilidade de uma administradora, de um síndico, é ele fazer o estudo devido a ele apresentar o histórico do passivo existente no condomínio e ele apresentar cenários e possibilidades de que aquela massa condominial ela possa fazer o pagamento, o rateio de taxa condominial. Então, para vocês verem que taxa condominial não é nada tão fácil, né? Eu sei que o pessoal até fala assim, não, é taxa de bem-estar. Gente, gestão de finanças, ela é prioritária. Ela tem que estar na mesa de cabeceira do síndico. Elas têm que estar, o conselheiro tem que estar junto com o síndico. E quando ele perceber uma não conformidade, quando ele perceber que tem uma omissão, é obrigação deste lugar que ele está, porque o Conselho Fiscal, até nas convenções e no Código Civil, está lá escrito o que é que ele tem que fazer. Então, é importante que ele chegue lá e ele coloque o que ele observou e o síndico precisa, síndico, colega, por favor, não entenda um apontamento de um morador ou de um conselheiro como se fosse uma crítica ao seu serviço. Uma perseguição, Uma né? perseguição. Não entenda isso. Entenda isso como uma diligência, uma investigação. Aquilo ali que não está claro, que muitas vezes não fica claro e que se você está agindo correto, você tem a resposta. Então, acolha aquela pergunta, aquele questionamento, apresente as evidências da tomada de decisão, por que foi dessa maneira. A gente precisa ter uma relação mais pacificada em relação à prestação de contas. Eu queria que você passasse aqui, assim, para a gente encerrar, quais são algumas evidências que você pode extrair de análise de um balancete? Olhando para um balancete, que tipo de informação você consegue extrair para que isso se torne uma tomada de decisão, para que o síndico entenda o que está acontecendo ali e, a partir daí, ele pode tomar uma ação corretiva? Que tipo de informação você consegue extrair de um balancete? Geralmente, um demonstrativo financeiro, ele está ali, ele apresenta ali a movimentação do caixa, né, do mês. Então, o que é que entrou, o que é que saiu, de que forma saiu, né? Então, geralmente, a gente recomenda que seja um caderno mais completo. A gente chama de caderno, né? Que ali tenha todas as receitas, que estejam registradas todas as receitas, que o extrato bancário esteja ali presente, que a relação de unidades esteja devidamente colocada e principalmente nos condomínios que a gente trabalha aí com alguns aplicativos, a gente coloca aquele movimento que é o histórico, a gente já coloca no caderno demonstrativo o histórico da movimentação financeira de entrada e saída. E a gente tem que atentar para o que Larissa colocou, se a nota fiscal ela está com o KNAI adequado, se ela está com... se foi recolhido o imposto sobre serviço, de que maneira, se tem um cupom, um reembolso, se o reembolso foi feito de maneira integral ou parcial, se foi parcial, se tem nota explicativa. Gente, muita coisa pode, mas a depender do que está na composição de uma nota explicativa. Se você tiver que, por exemplo, comprar algo e tiver que pagar uma parte, você não é devido, não é adequado, mas se isso acontecer, eu sempre digo, tem que ter nota explicativa. Não adianta só você colar nota fiscal e encadernar a nota fiscal sem uma explicação de como foi o comportamento da receita e da despesa. Analisar de uma maneira, não daria aqui para falar, assim, não sei se eu consigo responder o que você coloca, mas é importante você analisar como é que está sendo a gestão daquela folha.
A minha pergunta é mais no sentido de você identificar coisas como, por exemplo, inadimplência, fraude, Sim, é possível. pagamento de despesas ordinárias com receitas extraordinárias, esse tipo de informação. Quando eu trabalho com as administradoras e tem despesa extraordinária, eu peço que faça a parte. Apresente o comportamento do que entrou de maneira ordinária e de maneira extraordinária, do fundo de reserva, a gente pede para que haja esse detalhamento. E assim, não adianta trabalhar com, tem que ser objetivo porque o conselheiro não tem tempo para analisar o livro. Não importa, não é você que tem que decidir que o conselheiro não tem um tempo. A sua obrigação, seja da administradora, seja do síndico, é colocar todas as informações nos cadernos, né, em relação ao que se foi gasto, ao que se foi comprado, de que maneira foi comprado, colocar também as decisões, atas, né? Então, quando nós estamos trabalhando com reforma, a gente coloca, anexando a ata que deliberou o uso do fundo de reserva. Isso é importante porque isso é um histórico que muitas vezes ele se perde. E quando você tem ali, o que é o caderno, Sérgio? O caderno demonstrativo financeiro, Lari, tem que ser um documento de rastreabilidade. Exato. Caderno financeiro não é para ficar na gaveta. Caderno financeiro, ele é peça de defesa do síndico. Porque aquela pessoa que faz um serviço adequado, direito, que está ali querendo beneficiar o condomínio, ele não tem medo, ele tem aquilo ali em cima da mesa dele. Ali, caderno demonstrativo precisa ser encarado como peça de defesa, porque ali a gente vai poder encontrar, vai poder rastrear os questionamentos, né? Algum processo que a gente vai ter que responder. Então, o caderno ele precisa ser bem detalhado, né? Geralmente, meus cadernos têm 270, 300 folhas, né? Logicamente que são condomínios que têm áreas mais complexos, né? São condomínios mais complexos. Tem que ter a folha de pagamento, né? Tem que ter as notas as certidões negativas de débito. É importante a certidão negativa. É importante que o condomínio, quando for pensar em saúde financeira, ele pense em um gasto eficiente. O que é o gasto eficiente? É você não pagar de maneira indevida um serviço, é você poder fazer a gestão das tarifas, verificar se as tarifas estão sendo Constar adequadas. também os orçamentos, né? Os orçamentos. Os orçamentos, constar as atas com os conselheiros fiscais, né? Sim. Que eventualmente As notas de reunião. as notas de reunião, manutenção das multas. Sim. Se tiver multa, constar a multa lá, a aplicação, a notificação, por que foi a multa. Porque são documentos que geralmente ficam espaços, as pessoas não colocam no balancete, Sim. e aí depois vai executar a multa, não sabe nem de onde é que veio essa multa. Isso. Porque você não tem nem o que foi qual foi a origem dessa multa? As pessoas não têm, e aí muda de gestão, muda de administrador, e você perde, como você mesmo falou, a rastreabilidade desses documentos. Então, assim, tudo que foi importante para o condomínio deve estar lá no caderno, no livro, né? Há vários nomes que a gente pode utilizar, né? Pasta, né? A pasta tem contábil. Um bocado de nome. Betinha, é isso. Estamos chegando no final do infelizmente, nosso tempo aqui pena. é regrado. Sim. Você vê que voa, né? Que é super gostoso, rapidinho. é super fácil. Se deixasse aqui, a gente ficava algumas horas. Assim, se aproveitando desse cabedal. Você fala bonito, mas eu também falo. Cabedal de conhecimentos, né? Mas infelizmente nosso tempo está acabando. Então eu queria mais uma vez fazer um super agradecimento aí pela sua generosidade de estar aqui compartilhando esse conhecimento com a gente. E queria abrir os microfones aqui para agora você fazer as suas considerações finais, deixar as suas informações de contato, convite para algum evento, enfim, totalmente à vontade. Sérgio, primeiro agradecer a você e a Larissa, né, pelo convite, ao Sindiflix, ao De Repente Síndico, né? Eu digo sempre que nós somos guerreiros, nós estamos aí no movimento para valorizar a gestão condominial, né? E eu digo sempre que valorizar a gestão condominial, a gente está valorizando a vida, né? Pois lá estão os nossos bens mais valiosos.
e dizer e pedir para que as pessoas acompanhem aí o nosso Instagram, né, o Gestora Condominial. A gente também está no LinkedIn, né, Elizabeth Cardoso da França. Nós temos uma empresa, as pessoas me perguntam sempre, nós temos uma empresa, a EFRAN, né, que é a EFRAN Soluções Condominiais. Acabamos de fazer um evento que foi o Congresso Norte e Sucesso. Nordeste, Uhum. né, muito bem avaliado, que você teve a oportunidade de estar presente Isso. conosco e que, com certeza, esperamos contar com vocês na edição 2024. Com certeza. Quero falar também para o nosso colega aí, síndico, que está nos ouvindo, os condôminos, né, os conselheiros. Não pensa que isso aqui é complicado, né? Pode ser complexo, mas quando se vocês olharem as outras edições do Sindiflix, se vocês olharem o YouTube do Sérgio, é uma escola, é um aprendizado. E eu digo sempre, façam cursos, me perguntam qual é o melhor curso. Eu praticamente fiz ali o curso, em todos os cursos que eu pude estar, eu sempre estou, porque a gente, neste lugar de gestão, de recurso de terceiros e gestão com pessoas, a gente precisa entender que a gente tem que estar na posição de aprendente. Eu fico muito feliz de poder estar aqui compartilhando um pouco desse meu momento de vivência, de estudos, dizer que eu me coloco à disposição, sempre que puder, pode me chamar, que eu venho. Estou aprendendo a ficar mais... Perder medo do microfone, né? Perder o Chegou, medo. você estava assustado com o microfone quando chegou Pois aqui. é. Ah, meu Deus. Pois é. Cada vez mais eu espero, meu desafio 2023, 2024 é estar mais no digital, né? Isso aí. Eu tenho uma experiência muito no presencial, mas eu estou percebendo o quanto que estar no digital é importante e estou me preparando para poder estar cada vez mais junto com vocês. Agradeço Maravilha. a oportunidade de estar Conte aqui. com esse palco digital aqui, com certeza vai ter outras oportunidades aqui, vai ser bem legal. Beth, mais uma vez, obrigada, né? Você contribuiu muito aqui, falou de coisas importantíssimas, né? Sobre os livros, os cadernos contábeis. Agradecer pela sua generosidade também de estar aqui, que você é uma pessoa super carinhosa. Ela é uma pessoa super carinhosa, É gente. Betinha. Super Betinha. Então, assim, é muito bom ter você aqui. Eu vi, às vezes, quando a Beth me manda um WhatsApp com um conselho bem carinhoso, né? Larissa, tal coisa. Eu falei, oh, meu Deus, a Beth é tão fofa. É uma pessoa querida, né? Que é do meio condominial aqui, muito respeitada. E a gente está muito feliz de receber ela aqui na mesa, né, no De Repente Sindiflix. É isso, pessoal. Esse foi mais um episódio. Contamos com o seu curtir, como é? Fazer Você o like. que é o... Tá aqui assim, ó. né? Tá aqui assim. Dá uma olhada aí. Vê se eu não Se acertei você, dessa como vez. é que você mencionou? Se você não gostar... Dá um like. Se você não gostar, gostar, você dá um like. Se você não gostar, você Dá um mente like. e dá um like do mesmo jeito. Dá um like, né? Dá um like, dá um like. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.